Olá, leitores, eu sou a Mai. Se você está gostando do conteúdo que eu estou trazendo, não deixe de curtir os vídeos, de compartilhar, de comentar e principalmente se inscrever no canal para que esse conteúdo alcance mais leitores, assim como você e eu. Fique com o próximo áudio. Capítulo 11. Segurei seu braço por baixo d'água. O Homem das Sombras? Marcos puxou o braço e se soltou. Seus lábios tremiam de emoção ou de frio. O Homem das Sombras do Emparque era um traidor, e ele não era apenas uma ameaça distinta a quilômetros de distância em Acaia. Ele estava ali. Ele conhecia o rosto de Marcos. Eu perdi o fôlego. Nós estávamos com mais problemas do que eu jamais havia imaginado. Bom, nós já subimos e descemos este rio 2 vezes, dizia o Capitão Melanos. Aquela barca desapareceu. Eu lhe disse, eles nos passaram. Essa era a voz escorregadia que Marcos identificara como o Homem das Sombras Cleandros. Como, eu lhe pergunto? Quando somos 2 vezes mais rápidos? Acho que eles estão escondidos em algum lugar. Eles devem conhecer cada maldito canal e lago ao longo dessas águas. Eu ouvi a batida de um copo sobre a mesa. Barqueiros conhecem essas coisas. Nós já perdemos muito tempo. Amanhã vamos passar pela ponte, disse Cleandros. Vamos procurar por eles no rio Cars. Nós devemos queimar essas barcas, isso sim, fazer essas mulheres falarem, mostrar-lhe canhões. Alguém sabe alguma coisa? Você foi um tolo em Pontal Jéspera, disse o Homem das Sombras. Atear aquele incêndio só enraiveceu os homens do rio daqui até Iantiporos. Não passou de um desperdício ineficiente e desnecessário. Uma aposta, e agora você vê o que ela rendeu a você. Ninguém vai nos dizer nada. Eu sei que o garoto está lá. Você não pode procurá-lo com sua magia outra vez? Pela 10ª vez, retrucou o Homem das Sombras. Isso não vai funcionar. Onde quer que ele esteja, ele não está mais na caixa. Então não tenho como senti-lo. A magia em si é a única coisa que posso rastrear. Por favor, pare com essas perguntas aborrecedoras. Nós temos a emparqueza. Nós vamos encontrá-lo. Marcos enrijeceu, bruscamente, fazendo a água redemoinhar à sua volta. O que foi esse barulho na água? A voz do Homem da Sombra se aproximou de nós. Ele devia estar parado na janela. Sapos, peixes. O Capitão Melanos parecia despreocupado. Um facho de luz mais forte recaiu sobre a água entre o cúter e a doca. Alguém levantara uma lanterna. Eu me encolhi de volta pelas sombras e prendi a respiração. O medo me fez agarrar a estaca mais escorregadia. Nós precisávamos sair dali. Aquela não era a história de que meu pai contava sobre os corajosos oresteias de antigamente. Esse perigo era real. Se eles pegassem Marcos, iriam assassiná-lo. Não gostar de alguém era uma coisa, isso não significava que eu quisesse morto. Pelo menos nós conseguimos queimar um deles. Um pensamento horrível ricocheteou sobre mim. Eles não queriam dizer vivo, queriam. Eu visualizei uma bela senhora com um vestido de seda se debatendo e se retorcendo em meio às chamas, esmurrando freneticamente a parte interna da caixa. Fechei os olhos bem apertados, tentando expulsar a imagem de minha mente. Eu esperava que Emparqueza estivesse dormindo quando morreu, como os desafortunados Singers. Sacudi Marcos e sussurrei. Vamos! Nadamos de volta até o outro lado das docas sem dizer uma palavra. Minha mãe! Ele subiu no bote. A água escorria por suas pernas, empoçando no fundo da embarcação. Seus lábios estavam juntos, apertados com tanta força que a cor havia desaparecido. Pelo Deus Leão, eu sabia que meu pai e meu irmão estavam mortos, disse ele com os dentes batendo. Mas eu pensei, ela não pode herdar o trono, disse ele em voz embargada. Ela não era nem ameaça para eles. Com dedos trêmulos, eu vesti minha roupa, agradeci pelo meu suéter de pescador, de tricô grosso, pois a lã esquentava mesmo quando molhada. Marcos sentou-se com as roupas empilhadas no colo. Em pânico, eu o segurei pelos ombros e o sacudi. Marcos, recomponha-se! A chuva caiu com mais força e escorria pela trave da lanterna. Na extremidade da doca, empurrei a capa de chuva de meu pai para Marcos. Ele conseguiu passar os braços pelas mangas, movendo-se como alguém meio morto. Puxei o capuz para cima para cobrir seu rosto. Nós fomos estúpidos só por ter ido até ali. Eu posicionei os remos. No Victorianos, ninguém deu nenhum sinal de ter nos ouvido. Eu me estiquei para trás e remei com a maior força possível. O bote pulou, quase saindo da água, e nos afastamos das docas.
Quando chegamos à escuridão turva da margem oposta do rio, eu não parei. Remei com tanta força que produzi um redemoinho nessa esteira atrás da popa. Meu coração batia forte e meu sangue fluía quente. A chuva caía em torrentes, escorria pela gola do meu casaco e entrava pelas minhas mangas. O gorro de tricô mantinha minhas orelhas aquecidas, mas meus dedos estavam molhados e meio dormentes. Tinha sido tolice entrar na água, quando não tínhamos como nos secar. Não era tão ruim para mim, mas Marcos não tinha o exercício para aquecê-lo. Seus lábios pareciam azuis enquanto ele tremia no banco da frente, mas o resto de seu rosto estava na sombra. Ele não disse nada, nem quando chegamos ao esconderijo da cormorante. Ele saltou de pé e tentou passar o cabo pela argola enferrujada de sua popa. Ele errou. O bote passou do casco da barca. Fiz surgir no cockpit de olhos arregalados. Ela pegou o cabo com Marcos e o amarrou tão depressa que suas mãos mal pareceram se mexer. Enquanto ele subia pela popa, ela tocou seu braço. A preocupação obscurecia o rosto dela. Ele soltou-se de Fi. Eu observei descer para a cabine com o cabelo grudado na nuca. Nós vimos o Victorianos, expliquei. A escuridão aninhada em meu interior parecia grande demais para as palavras. Eu baixei a voz. Nós os ouvimos conversar. A situação é ruim. Os cães negros mataram a mãe dele e o homem das sombras do Embarque está em conluio com aqueles teocinianos. Não havia mais nada a dizer. Eu me dirigi para a frente e parei com a mão apoiada no mastro da cormorante. Agora que o perigo tinha acabado, todo o meu corpo tremia. Eu fechei os olhos. Deus de meu pai, Deus de meus ancestrais, leve a embarqueza em sua corrente. Ajude-nos, ajude-nos, ajude-nos. Quando tudo estava em silêncio, com exceção de gotas de chuva, eu me debrucei para fora e me entreguei completamente. O mundo se transformou no espaço entre minhas respirações. Eu ouvi com tamanha atenção que achei que os vasos sanguíneos em meu ouvido pudessem explodir. Eu ouvi. Nada. A água da chuva gotejava das folhas e um peixe pulou na superfície do lago com um ruído delicado. Criaturas invisíveis faziam barulho na água ao longo da margem. Se essa era a língua das pequenas coisas, ela não era algo que eu pudesse entender. 8 gerações de Oresteias foram favorecidas pelos deuses do rio. Então por que não eu? Será que eu tinha feito alguma coisa? Uma lágrima brotou de meu olho e pingou quente no meu braço. De volta ao interior da cabine, eu vesti roupas secas e envolvi um cobertor nos ombros. A chuva fustigava as vigias pela primeira vez desde que meus dedos haviam se fechado em torno daquela maldita carta de corso. Eu me senti realmente desesperançosa. A cortina que dividia o beliche de meu pai do resto da cabine estava totalmente puxada. Fi preparou uma caneca de chá com um pouco de brandy e bateu no val do lado da cortina. Ela inclinou a cabeça para o lado e falou com delicadeza. Marcos não respondeu. Eu ergui a cabeça observando o chá esfriar na mesa. Tirei a rolha da garrafa de brandy e tomei um gole. Minha garganta queimou, mas o calor foi apenas superficial. Ele nada fez para degelar o frio em meu coração. Fi subiu rapidamente a escada e fez sentar-se à chuva, deixando-me sozinha. Homens sapos não se incomodam da mesma maneira que os humanos em ficar molhados. O relógio quase batia meia-noite quando a cortina de lona foi puxada bruscamente. Chacoalhando suas argolas, eu levei um susto com o som. Marcos sentou-se no banco à minha frente com uma trouxa enfiada embaixo do braço. Ao observar seus olhos avermelhados nas bordas e um maxilar cerrado, fui tomada por um medo cauteloso. Algo nele me fez pensar em uma corda muito esticada. Cedo ou tarde, tudo chegou ao ponto de ruptura. Eu só queria agradecer a você por ter me trazido até aqui. Ele respirou ruidosamente. Estou de partida para Castéria, esta noite. Eu escarneci. O que você vai fazer? Andar até lá? Esfreguei minhas têmporas que doíam. O que é de tão importante em Castéria? Ele ficou em silêncio por um momento. Se eu lhe contasse, você consideraria me levar até lá? Não! E se a vida de alguém dependesse disso? Ele acrescentou. Não a minha. Eu me enfureci com isso. O que você quer dizer com não a minha? Você acha que eu deixaria que você morresse só porque eu não gosto de você? Eu não acho isso, disse ele rapidamente. Acha sim. Eu estava determinada a deixar que ele não visse como suas palavras haviam me machucado. Ou você não teria sentido a necessidade de dizer isso? Era verdade que eu não tinha sido muito simpática, mas eu era ainda, sim, a responsável por ele. Ele não conhecia as terras dos rios e não era bom em... bem, em nada. Se ele deixasse a cormorante, provavelmente acabaria perdido nos pântanos ou morto. O que é isso, afinal? Eu peguei a trouxa e a arrastei pela mesa. Ele estendeu a mão para me deter, mas eu fui rápida demais. Eu puxei a corda que prendia a trouxa fechada e o nó se desfez. Isso não é nem um nó de verdade.
Eu desenrolei a trouxa, revelando 2 camisas, um pão e uma pistola de perneira do meu pai. Meu queixo caiu. Como você ousa roubar de nós? Eu vou reembolsá-la, é claro. Por essas coisas e pela capa de chuva também. Gaguejou ele. Eu olhei para ele sem acreditar. Você não pode levar a capa de chuva. Está chovendo. Senti um nó na garganta. Você acha que eu me importo com essas coisas? Eu joguei a trouxa no chão. E meu pai, como você pode ser tão egoísta? Sou eu quem está sendo egoísta? Rosnou ele, pulando de pé. Eles queimaram minha mãe viva. Eu tinha certeza que ele podia ouvir as batidas aceleradas do meu coração. Seus pais estão mortos. Minha voz de repente ficou embargada. Meu pai não. Fiz uma promessa e vou levá-lo para Valonicos. Ele assumou sobre mim. Então é isso. Músculos ficaram salientes em sua mão quando ele agarrou a mesa. Você não pretende me deixar partir? Uma sensação desconfortável me tomou. A tensão pulsava no ar entre nós e eu engoli em seco. Não! Nós 2 mergulhamos na direção da pistola imediatamente. Ele alcançou primeiro e atirou do meu alcance. Eu lhe disse que preciso chegar a Castéria. Ele se colocou de pé ofegante. Talvez agora você me leve a sério. Eu dei um passo para trás. Pelo canto do olho, captei um vislumbre de verde na escada da cabine. Marcos reagiu imediatamente e apontou a pistola para minha cabeça. Seus olhos azuis estavam como gelo. Desculpe, Fi. Não quero que ninguém se machuque, mas é melhor você ficar fora disso. Ele disse. Eu inspirei. Minha respiração congelou bruscamente quando ele caminhou em direção a mim. Ou eu vou ter de atirar nela. Chegar tão perto foi um erro. Eu o chutei no meio das pernas. Ele grunhiu e levou uma das mãos à virilha. Eu segurei o cano da pistola e arranquei de sua mão. Desequilibrado, ele tentou pegar a arma, mas errou e me acertou com força no rosto. Eu cambaleei para trás e bati com tudo no aparador. Marcos saltou em minha direção, mas eu girei para o lado. Os trancos chacoalharam quando ele atingiu os armários. Caminhei de lado pela cabine, botando a mesa entre nós. Irritado, ele tornou a avançar sobre mim, mas foi detido pela faca de Fi, com a ponta pairando entre suas costelas. Eu limpei sangue do meu lábio. Boa tentativa. Eu estava respirando com dificuldade. Seus olhos se arregalaram em choque ao ver sangue. Acho que ele nunca tinha batido em uma garota antes. Nada cavalheiresco. Ele inalou entre os dentes. Um homem honrado não faria isso, murmurou ele, ajustando a calça. Não foi um movimento justo. Ai, eu olhei para Fi. Bom, eu tento nunca entrar em uma luta justa. E eu não era um homem honrado, nem de perto. Abri a pistola. A arma não estava carregada e tem uma trava de segurança, o que significa que mesmo que estivesse carregada não poderia ser disparada. O peito dele arquejava. Tem alguma coisa que eu possa dizer que a convença a me levar a Castéria? Sim, eu disse com um nó na garganta. Conte-me a verdade. Caroline, por favor. Fui percorrida por uma onda estranha de surpresa. Era a primeira vez que ele me chamava pelo nome, com seu sotaque enrolando o R de um jeito que tornava diferente de todas as outras pessoas que diziam. O que é que você mais deseja no mundo? Sussurrou, estudando meu rosto. É dinheiro? Seu próprio navio? Eu lhe dou qualquer coisa. Eu engoli em seco. A verdade. Marcos me olhou nos olhos e respirou fundo. Juro pelo Deus Leão, tudo o que estou prestes a dizer é verdade. Meu nome é Marcos. Eu sou Emparca de Acaia. Sua voz vacilou. Minha irmã, de 8 anos, está em Castéria e eu faço qualquer coisa para chegar a ela antes dos cães negros. Mato qualquer um que fique no meu caminho. Lágrimas brilharam em seus olhos. Até vocês. Eu olhei para ele com o coração apertado. Vi a cormorante dilapidada e apodrecendo em um estaleiro. Vi meu pai lutando contra correntes enquanto era arrastado pelos homens da Margravina. Vi a barba ficar mais comprida enquanto ele esperava primeiro. Por dias, depois semanas, esperava a filha que jamais chegaria por ele. Eu via todas essas coisas e ainda assim a escolha não era difícil. Eu me joguei no banco, do outro lado da cabine. Fi baixou a faca. Não era nenhuma escolha. Pelos deuses, Marcos. Apoiei o cotovelo na mesa e a cabeça entre as mãos. Você é muito idiota. O que você quer dizer com isso? Perguntou Marcos. Seu cabelo molhado grudava na cabeça, enfatizando os olhos fundos. Eu levantei a cabeça. Quer dizer que nós vamos para a Castéria. Ele se virou abruptamente para a parede. Por longos segundos não disse nada, e seus ombros se moviam para cima e para baixo. Obrigada.
Conseguiu dizer ele por fim com a respiração oscilante. Você pediu a verdade. Há apenas um pouco mais na história do que aconteceu naquela noite no palácio. Com meu pai e meus irmãos mortos no chão, corri para os aposentos de minha mãe. Minha irmã já estava lá. Seguimos para uma passagem secreta até a adega, onde ficavam as caixas guardadas. Pelo modo embargado como ele contava a história, eu soube que era difícil para ele, mas não conseguia evitar interrompê-lo. Se Cleandros é um traidor, por que ele não matou todos vocês nesse momento? Nossa família tinha vários planos de fuga. A única explicação é que ele não sabia qual deles nós escolheríamos. Claro, ele saberia no momento em que as caixas fossem fechadas e a magia ativada. Mexendo na joia da orelha, ele prosseguiu. Ajudei minha irmã e minha mãe a entrar em suas caixas, uma destinada a Antiporos e a outra a Castéria. A criada de minha mãe foi quem ficou para trás, para fazer com que os criados pusessem as caixas em uma carroça destinada às docas, sabe? Disse ele depois de uma pausa. Só agora estou começando a me perguntar o que aconteceu com ela. Provavelmente ela foi morta. Eu disse com um azedume. Você acha que eu não tenho sentimentos? A voz dele estava carregada, mas pensei apenas em minha irmã. Minha única esperança era que ela não fosse importante o suficiente para os Tocinianos, sendo a filha mais nova e uma menina. Marcos. Eu fui atravessada por um medo congelante. O capitão Melanos perguntou se em seguida eles iriam para a Castéria. É por isso que nós precisamos partir agora. Ele olhou pela janela, pela escuridão. Preciso chegar lá antes. Será que isso era o menos possível? Os cães negros, acreditando de que, de algum modo, tínhamos passado por eles, iriam caçar Marcos pelo rio Kars. Se chegássemos a Sistemas, poderíamos desembarcar nossa carga no mercado madeireiro e ganhar um pouco de velocidade. Podíamos seguir pelo lago Nemertz até o rio Rano, depois para o sul até o pescoço. Talvez se tudo se encaixasse perfeitamente. Quando apagamos a lanterna, passávamos muito da meia-noite e eu não conseguia dormir. Ouvi Marcos na cabine da frente revirando-se no colchão. Eu sentei ereta e joguei as pernas para fora do beliche. Levantei o travesseiro para a extremidade oposta e deitei a cabeça na madeira que dividia minha cabine da do meu pai. Eu bati delicadamente com o nó dos dedos. Sinto muito pela sua mãe. Você a amava muito? Eu me senti embaraçada. As palavras pareciam desconfortáveis e falsas a meus ouvidos. É claro que eu não a amava. Isso parecia o Marcos que eu conhecia, tanto no tom quanto no horror genérico dos seus sentimentos. Surpresa, eu hesitei. Bom, se você quiser conversar... Não quero, disse ele, engolindo em seco com dificuldade. É que você pareceu abalado. Não estou abalado e não quero falar sobre isso. Sua voz oscilava. Vá embora. Alguns minutos depois, ele falou outra vez. Depois que minha mãe cumpriu seu dever com meu pai e lhe deu 2 filhos, ela foi para nossa residência no verão nas montanhas. Ela só visitava algumas semanas por ano. O ritmo de suas palavras era lento e calculado, como se ele recitasse a história de vida de outra pessoa. Meu pai não se interessou por mim até meu aniversário de 18 anos. Na verdade, é irônico. Eu me pareço muito com ele. É possível imaginar que isso fosse importar para meu pai. Disse ele com a voz ainda estranhamente desprovida de emoção, mas não importou. Para ele, eu era apenas um reserva. O único propósito de um filho, sabe? É tomar o lugar do primeiro filho, se necessário. Isso não quer dizer que ele me negligenciasse. Apressou-se a acrescentar. Ele contratou as melhores pessoas possíveis. Contratar as pessoas não parecia amor, parecia um pouco triste. Tenho total consciência de que você me acha frio, disse ele. Mas como chorar por alguém que você, na verdade, não conhecia? Sinto falta da ideia de minha mãe e meu pai, mas sinto mais falta de minha antiga vida. Ele deu um suspiro. Isso é egoísta, não é? Eu acho... Eu disse com cuidado que seus pais eram quem eram. Você não pode sentir-se culpado por isso. Não é culpa sua. Acho que nunca soube o que era amar alguém até o nascimento de Daria. Eu percebi que era a primeira vez que ele falava o nome da sua irmã. Sua voz ficou delicada, fazendo com que ele parecesse quase simpático, quase agradável. Meu irmão, Lucas, era muito mais velho que eu. Ele riu amargamente. Deuses, eu era um desesperado para que ele prestasse atenção em mim. Eu sempre estava correndo em volta dele. Ele praticamente me ignorava. Ele deu um suspiro meio rouco. Talvez fôssemos uma família fria, mas eu não conseguia ser frio com Daria.
Ele fungou. Por que você está sendo simpática comigo? Você deixou claro o que pensa de mim, não precisa fingir. Porque... Eu disse. Você estava chorando. A cabine estava tão escura que eu não conseguia ver minha mão diante do rosto. Era fácil sentir-se solitário nesse tipo de escuridão. Eu não estava. Ouvi uma batida abafada. Se eu tivesse de adivinhar, dizia que ele tinha socado o travesseiro. Se eu tivesse isso, seria estúpido, não seria? Chorar porque eu não sinto nada por eles. Eu disse uma oração para o Deus do rio por ela. Sussurrei. Por sua mãe. Depois disso, tanto tempo se passou que comecei a achar que ele tivesse dormido. Eu mesma estava pegando no sono com os olhos pesados e começando a arder. A cormorante balançava e rangia, delicadamente ancorada. No convés, pensei ouvir Fia assoviar baixo uma música. Você diz que seu Deus do rio conversa com os barqueiros? Eu não tenho mais certeza. Sussurrei tão baixo que ele não conseguiu me escutar. Uma lágrima quente escapou do canto do meu olho. Escorreu por minha têmpora e caiu no travesseiro. Invejo você, disse ele baixinho. Eu gostaria que o Deus de Acaia falasse comigo. Não sei se então ele dormiu, mas eu sim. Meu sono não foi tranquilo. O travesseiro parecia uma pedra embaixo da minha cabeça e eu entrava e saía de sonhos entrecortados. Começou com uma imagem que se repetiu várias vezes. Minha mão deslizando pela murada lisa de um navio. Pelo movimento do convés, acho que estávamos no mar. Senti cheiro de cordas, alcatrão e salmoura. Eu caminhava pelo convés vestindo um colete elegante e uma camisa com mangas bufantes. Eu usava um chapéu tricorne e um par combinando de pistolas de ouro com coronhas de osso em relevo. O navio era um cúter victorianos. Eu não o havia reconhecido no início, com sua vela de mezena, quadrada, desfraldada, e 3 velas de traquetes enfunadas acima dos grupés. Ela deslizava pelo mar e sua proa cortava a água com um splish, splash, splish, splash. Meu coração cantava com as ondas. Gaivotas voavam em círculos e mergulhavam ao redor do cúter. Uma delas pousou sobre a murada e bateu as asas cinzentas. Ela girou a cabeça, olhou direto para mim e sussurrou o meu nome. Capítulo 12. Enquanto baixávamos o mastro da cormorante para passar por baixo da ponte de galos, o velho no barco do pedágio nos observava pela janela enevoada de sua cabine. Nuvens pesadas paravam baixas sobre o pântano, despejando gotas frias de chuva. Quem é esse? Marcos olhava fixamente com os olhos fundos por falta de sono. Esse é o homem que trabalha no barco do pedágio. O que ele faz aqui? Eu dei de ombros. Coleta o pedágio? Se está escuro, ele se assegura de que todas as luzes estejam acesas. Se é um navio grande, ele faz com que movam a ponte. Foi isso que o Vitorianos teve de fazer? Foi. Eles prenderam uma parelha de cavalos ao cabrestante e ele gira a ponte de modo que o navio possa passar. Ele olhou para a ponte com uma nova apreciação. É uma pena que nosso mastro pode ser abaixado. Eu adoraria ver como eles fazem isso. O homem do pedágio saiu de sua cabine e foi até a murada. Fumaça saía das extremidades de seu cachimbo. Ele me deu um aceno de cabeça. Hoje passou com a maré de manhã um cúter procurando uma barca. Ele falou com um tom enrolado de um velho que já tinha visto todo tipo de coisa subir e descer do rio e não se ia dar ao trabalho de se apressar por ninguém. Uma barca chamada Cormorante. Tentei parecer natural, apesar do zumbido em meus ouvidos e de coração acelerado. Eles disseram Cormorante? A última vez que vi a Cormorante, ela estava em Pontal de Éspera. Eu me estiquei além da borda e joguei uma moeda na rede do homem do pedágio. Deve ter sido uns 4 dias. Aqueles bandidos estão revirando o rio. Eles estavam revirando as barcas nas docas. Os olhos dele se dirigiram para Marcos, fazendo perguntas sobre um garoto, mas eu acho que vocês perderam toda a agitação. Marcos virou o rosto abruptamente, pegou a ponta de um cabo e começou a enrolá-lo em torno de um cunho. Eu fiz uma careta, ele estava fazendo tudo errado. O homem do pedágio soprou a fumaça do cachimbo. Eu disse a eles, eu não vi essa barca. Mas não acho que as pessoas aqui vão olhar com simpatia para os cães negros se eles resolverem voltar. Ele puxou sua capa de chuva para o lado para revelar a pistola enfiada no cinto. Nós sabemos cuidar do que é nosso em Galos. Que a corrente vos leve, senhor! Gritei. Enquanto passávamos por baixo da ponte, Marcos e eu trocávamos olhares severos. O cheiro de musgo e lixo molhados nos cercava. Gotas de água caíam em pequenos pliques da pedra acima. Aí, luz derramou sobre nós. Eu pisquei. A cormorante tinha passado pela ponte.
Levantar o mastro! Exclamei. Içar vela! Quando o vento tornou a encher a vela, eu tomei a driça das mãos de Marcos. Não toque nos cabos. Eu só estava fazendo uma lambança. Ele tinha envolvido o cunho com os círculos grandes e frouxos. Eu dei um suspiro. Olhe, apenas não toque em nada. Você acha que ele sabia quem éramos nós? Enquanto esfregava as mãos na calça de meu pai, ele apontou com a cabeça em direção à ponte que deixava para trás. Eu olhei de cara fechada para Fi. Eu sei que ele sabia. O quê? Sua avó soltou uma oitava. Foi por isso que ele nos mostrou a arma, como ameaça. Aquela pistola não era para nós. Ele estava me mostrando que sabia quem éramos e que não ia contar. Você tem certeza que ele sabia? Viaje para cima e para baixo deste rio desde que eu era do tamanho de um lambari. Ele conhece meu rosto e conhece a Cormorante mesmo sem o seu nome. E ele também sabe que, se meu pai não está comigo, deve haver um problema. Você ouviu? Senti um nó na garganta. Olhei para trás, mas o barco do pedágio estava fora de vista. Ele disse que sabemos cuidar do que é nosso. Choveu o resto daquele dia e noite adentro. Eu não me importava. O tempo cinza refletia meu estado de espírito. Marcos não apareceu muito e só saía da cabine para beliscar apaticamente as refeições. Passei a maior parte do meu tempo meditando sozinha num convés. Gotas tamborilavam na água, retinindo em sua superfície, e uma neblina tensa pairava sobre as terras dos rios. Com o capuz da minha capa de chuva sobre o rosto, observei Fi se agachar perto do cunho. Ela não se incomodava com a chuva que caía pelo seu rosto escorregadio. Fechei as mãos em torno da caneca quente de chá e olhei fixamente para a água barrenta, como se, ao fazer isso, ela fosse revelar seus segredos para mim. Ela não fez isso. Quando chegar o dia do seu destino, você vai saber. Mas quanto mais eu via e escutava, mais minhas dúvidas se concretizavam em certezas. Um frio tomou meu coração. O Deus do Rio fala com os barqueiros na língua das pequenas coisas. E com a família Oresteia, sempre. Com todos eles, desde a época em que atravessavam um bloqueio. Exceto comigo. Isso doía, como se um grande buraco negro tivesse aberto em meu estômago. Sempre houve alguns barqueiros que navegaram sem o favor do Deus do Rio, mas tudo é mais difícil para eles. E eu não sabia que os outros capitães falavam sobre eles às suas costas. O rio sempre tinha sido meu lar. Se eu não pertencesse a esse lugar, onde mais eu iria conseguir me encaixar? O dia seguinte amanheceu frio e chuvoso. No interior da cabine, Marcos olhava sem ânimo pela vigia, com os olhos fundos e vermelhos. Eu não achei que ele tivesse dormido. Através da cortina, eu o ouvi rolando e suspirando a noite inteira. Por fim, ele acendeu um candeeiro. Eu me virei para a parede e tentei ignorá-lo, enquanto ele folheava as páginas de um livro até de manhã. Está frio. Eu joguei um dos pullovers de meu pai para ele. Aqui. Ele obviamente não tinha espelho, ou teria visto a poeira branca de sal onde as lágrimas tinham secado em seu rosto. No dia anterior, ele mal falara uma palavra. Eu não me importei, porque eu também não estava muito inclinada a conversar. Algo maior que nuvens de tempestade parava sobre nós. Marcos alisou o suéter em seu colo. Passou-se um minuto até que ele falou. Não foi só porque eu queria que você me levasse a Castéria. Tomei um grande gole de café e queimei a língua. Meus olhos lacrimejaram. Você sabe, naquela noite, eu não tentei beijar você apenas porque queria que você mudasse de ideia sobre Castéria. Eu interpretei mal a situação. Ele hesitou. O que quero dizer é que você estava ali parada na minha cabine. Ele limpou a garganta. Quero dizer, eu realmente quis. Eu não quero falar sobre isso. Falei bruscamente. Ele falou mais alto que eu. Estou tentando me desculpar. Nós caímos em um silêncio desconfortável. Ele puxou o suéter por cima da cabeça e despenteou o cabelo preto. Se fosse meu pai e eu sentados na cabinezinha em um dia chuvoso, com o fogão aceso, eu talvez tivesse chamado aquilo de aconchegante, mas com nós dois ali, era apenas tenso. Eu rompi o silêncio. Como pode ter pensado nisso? Eu tinha acabado de conhecer você. Provavelmente eu não estava pensando. Então murmurou algo. O quê? Marcos afastou os olhos, mas não antes que eu visse uma de suas maçãs do rosto e as pontas de suas orelhas enrubescerem. Eu disse... eu achei você bonita. Ele remexeu com as mãos. Eu imaginei algumas coisas que não existiam. Se ele tivesse dito que estava caindo neve do teto da cabine, eu não teria ficado mais chocada. Bonita.
Depois de passar os últimos 3 dias insinuando que nada naquela barca era bom o suficiente para ele, inclusive eu, ele prosseguiu. Acho que você poderia se lavar mais, mas há um certo charme rural em você. Eu estreitei os olhos. Você devia ter parado enquanto estava ganhando. Eu ia dizer competente. Isso não era o mesmo que eu esperava dele. Eu o olhei fixamente. Quem já tentou beijar uma garota por ela ser competente? Eu dei de ombros e me lançou um sorriso enviesado. Meu mundo é cheio de pessoas inúteis. Eu não estava muito para a conversa aquela manhã. Eu tirei conclusões precipitadas sobre quem você era. Prosseguiu ele. Conclusões que não deviam ser verdade e que provavelmente a magoaram. Eu esperava, sim, manipulá-la. Estou pensando sobre o que disse Lord Peregrine. Uma pessoa que detém uma posição de poder nunca deveria usá-la para tirar vantagem dos outros. Ele engoliu em seco. Me desculpe. Eu senti que ele não tinha acabado. Eu me sinto em desvantagem aqui. Ele observou a chuva cair pela janela da cabine. A única coisa que sei é ser filho de um imparca. Sei que tudo o que faço parece errado e idiota para você. Ele tinha uma expressão estranha no rosto, como se torcesse para que eu negasse isso, mas já tivesse se resignado ao fato de que eu não o faria. Quase me senti mal, então pude jogar o balde de água nele, mas eu lembrei como ele pusera as mãos em mim, e como isso me deixara com raiva e envergonhada, e depois a vergonha que senti por ficar com vergonha, porque era ele quem estava errado. Calculo que vamos chegar a Sissema ao meio-dia, eu disse na esperança de conduzir a conversa em uma direção menos embaraçosa. Eu tinha certeza de que ele podia ouvir as batidas rápidas e apreensivas do meu coração. Você pode ficar aqui dentro se quiser. Eu não vou pensar menos de você se não quiser sair num clima ruim. Agora isso é mentira. Você vai sim. Eu dei de ombros. Só estava tentando fazer com que você se sentisse melhor. Tem mais uma coisa que eu gostaria de dizer. Ele aprumou os ombros. Depois de residir nesse barco por vários dias, posso agora ver que ele não é um pedaço de lixo. Ele é muito bom nas coisas que ele faz. Lancei um olhar penetrante em sua direção. Ele era inteligente bastante para perceber que elogiar a cormorante era um meio seguro de voltar às minhas boas graças. Mas eu não vi malícia por trás dos seus olhos cansados. Resolvi aceitar o seu discurso, estranho, pelo que ele aparentava ser, uma oferta de paz. Obrigado por isso. Pelo menos. Fiz uma pausa por um instante. Para onde vamos agora? Ele olhou para o seu café como se os problemas que nos assombravam estivessem no fundo da caneca. Acho que isso depende de você. No navio farol que há no pescoço. Eu disse lentamente. Eles acendem as luzes de cores diferentes para alertar os barcos sobre o clima. Uma lanterna amarela significa que o dia está bom. Uma vermelha significa que as condições do mar estão ruins. O que nós temos? 2 lanternas amarelas. Navegue com cautela, eu disse. Nós chegamos a Sissema logo após o meio-dia. A chuva tinha parado, mas nuvens paravam baixas sobre a terra, assim como a fumaça de centenas de chaminés. Sissema era maior que Ponta de Espera ou Galos, localizada onde o rio Merrow e o rio Cars se juntavam. Era o porto mais importante do norte nas terras do rio. A cidade era um labirinto nas ruas da calçada, com pedras e jardins murados. Suas docas eram uma vasta confusão de barris e caixotes empilhados por toda parte. Carroças entravam e saíam dos armazéns na beira do rio e paravam um cheiro de alcatrão e serragem. Conduzia a Cormorante por um ponto vazio no mercado madeireiro, cercada pelos familiares sons de porto, de guindastes barulhentos, gaivotas estridentes e rangidos de cordames. Esperamos pelo setor das docas para desembarcar nossa carga. Não havia sinal do Victorianos. Eu tinha outras razões para ficar de olho aberto. Gente demais me conhecia naquela cidade de Sissema, pessoas pelas quais eu preferia não ser vista. Marcos observava um grupo de aves negras voar e mergulhar em meias boias. Cormorões, eu disse. Eles gostam de águas rasas como o barco. Fiquei satisfeita por ele ter percebido. Ela parece um pouco com um cormorão grande e preto, não é? Marcos perdera a parte das sombras sobre os olhos. Ele emergia no convés com o cabelo molhado e o rosto rosado por ter sido recém-esfregado, no que parecia muito mais com sua personalidade habitual. Claro que sua personalidade habitual era irritante, mas ele parecia mais relaxado quando se sentou no teto da cabine com as pernas penduradas para fora, e a gola da camisa de meu pai se movendo ao vento.
Talvez ele e eu tivéssemos chegado a um entendimento cauteloso, ou ele tinha simplesmente sido subjugado por sua tristeza. Quer parar de olhar para trás? Você está me deixando nervoso? Disse ele. Talvez tenhamos de esperar por horas, e se os cães negros aparecerem? Eu estava relutante em dizer a ele que os cães negros eram apenas metade do que eu tinha na cabeça. Nós podíamos simplesmente nos esquecer das toras, sugeriu Marcos. Nós vamos 2 vezes mais rápido sem ela. Mordi o lábio inferior, arrancando uma lasquinha de pele. Era um hábito ruim, mas eu estava tão nervosa que não conseguia evitar. Porque o inspetor das docas tem que ser tão desgraçadamente lento. Gesticulei em direção às outras barcas. Eu gostaria apenas que pudéssemos pular essa fila e dar fora daqui. É claro, Caroline. Acabei de lembrar uma coisa. Ele pulou e desceu. Seu lábio está sangrando. Sim, obrigado. Isso não ajuda muito. Suguei o lábio machucado e provei o travo ferroso de sangue. Não era isso. A carta de Corso. Pena que não pensamos nisso uma hora atrás. Você acha que isso vai ajudar em alguma coisa? Você acha que os barcos de Magravina esperam? Ele me olhou com uma expressão de desprezo. Porque um do emparca com certeza não. Onde você o guarda? Eu retirei do bolso, em cima de minha capa de chuva. A fita estava amarrotada e o pergaminho com orelhas nas extremidades, mas ainda assim era uma carta de Corso. Você aí. Havia um toque autoritário na voz de Marcos quando ele chamou o inspetor das docas. Estamos a serviço da Magravina. Inacreditavelmente, o inspetor das docas parou o que estava fazendo e se aproximou imediatamente. Talvez o truque estivesse na confiança. Marcos supunha que as pessoas iriam obedecê-lo imediatamente, por isso elas o faziam. Entendi que a exceção era eu. O inspetor das docas tinha barba grisalha e a pele mais escura do que a da minha mãe. Ele não era ninguém que eu conhecia. Sicema era um porto grande, onde passavam muitas barcas todos os dias. E barcos marítimos também, vindos do lago Nemertes para Antiporos. Eu tenho a honra de ser Tarquim Meridius. Sou mensageiro do consulado acaiano. Disse Marcos, oferecendo o pergaminho amarfanhado para o inspetor. Eu tenho uma carta de Corso. Observei os olhos castanhos do homem examinarem o conteúdo. Isto é para a barca Cormorante. Ele abaixou a carta. E esta é a barca Cormorante. Não é o que diz a pintura. Observou com os olhos indo e vindo entre o documento e o barco. Ela diz que esta é Octávia. Nossos negócios exigem o maior segredo, Capitã Eresteia. Poderia, por favor, buscar os documentos do barco para este homem? Eu me abaixei e entrei na cabine para pegá-los na caixa à prova d'água, onde meu pai guardava as coisas importantes. Muito nervosa, eu os entreguei para Marcos, que por sua vez entregou-os ao inspetor das docas. Ele não ia aceitar aquilo, eu simplesmente sabia. E aqui está o contrato da madeira. Eu disse, desconfiando de que Marcos não pensaria em pedir por ele. Com um olhar entediado e olhos semicerrados, Marcos estendeu a mão à espalmada. Eu pus o documento nela. Como pode ver, disse Marcos. Estamos a caminho da cidade livre de Valonicos, com toda a rapidez a serviço da Margravina. Precisamos desembarcar essa carga imediatamente e partir. O homem ergueu o papel contra o sol. Havia um desenho entrelaçado no pergaminho que eu não havia percebido antes. Ele traz sua marca e seu selo. Admitiu ele com uma sacudida desnorteada da cabeça. Ele provavelmente estava se perguntando por que o mensageiro estaria a bordo de uma barca de carga, mas estava impressionado demais pela carta para perguntar. Ele assoviou para seus homens. Enquanto puxavam para trás a escotilha de compartimento de carga e traziam as alavancas e guindastes, perguntei baixinho a Marcos. Quem afinal é Tarquim Meridius? Ele sorriu. Eu o inventei. Não estou dizendo que você tem futuro como criminoso e malandro, disse a ele. Mas isso foi excelente. Uma gaivota solitária desceu do céu e pousou em um dos pilares das docas. Ele inclinou a cabeça para o lado e piou para mim. Eu ergui os olhos e congelei. Uma mulher caminhava pela doca na companhia de um homem de túnica e um livro-caixa. Eles eram seguidos por 2 guarda-costas, homens de armaduras de couro ornadas com pregos e espadas. Maldição dos deuses! Eu saquei a pistola do coldre. Quem é essa? Eu peguei a manga de Marcos. Escute. Os Bollards negociam todas as coisas. Produtos, dinheiro, rumores, tudo. Eles venderiam você para os teucinianos sem pensar 2 vezes. Desça para a cabine e se esconda. Tem um compartimento de contrabando a este bordo. Vá. A mulher na doca vestia um gibão dourado com mangas bufantes vazadas. Acima de seu rosto astuto de pele marrom, havia um turbante de seda vermelha com uma padronagem de bolinhas douradas.
Um relógio belamente gravado em um conjunto de chaves de latão, combinando, pendiam de um porta-chaves na cintura. A gravação no aparelho retratava um barril de vinho coroado com 3 estrelas. A maior parte das pessoas a conhecia como Tamaré Bollard, negociadora da família Bollard de mercadores. Infelizmente, eu a conhecia por um nome diferente. Eu baixei a pistola. Oi, mãe.